graça e a paz a todos os queridos. Vocês estão percebendo alguma mudança? São duas mudanças hoje que temos. A que temos é que a gente não vai fazer mais aquela leitura, seja aborde alguma adolescente ou jovem, ou até mesmo uma pastora às vezes, da leitura no vídeo. Por quê? Porque uma outra mudança que nós estamos tendo é que nós vamos fazer os diálogos teológicos no final. Vamos comentar algum trecho, alguma parte dos livros que nós estamos fazendo resumo. E para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo, aí já entramos logo na leitura bíblica, nos comentários, aí no final fecha. E ao fechar, vamos entrar para o feedback, perguntas e respostas, tá bom? Sou grato a todos que estão aqui presentes conosco, e os que vão começar a nos acompanhar, seja aqui pelo Face, ou seja posteriormente pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Se você acha relevante esse tipo de estudo, eu peço a você, se você quer que os demais irmãos venham conhecer o que nós fazemos aqui na congregação em Belém do Pará, aqui no bairro dos Jurundos, faça o seguinte: compartilhe, comente, dê o like. Eu peço isso não por mim, eu peço isso para os amados que você quer que venham conhecer esse tipo de assunto, esse tipo de diálogo, esse tipo de comentário. Porque são poucos que fazem esse tipo de comentário. E eu quero dizer a vocês que eu tenho a graça de ser bacharel em teologia, ser licenciado em filosofia e estou fazendo a pós-graduação em neuropsicologia. E essas ciências que eu estudei, continuo estudando, eu tento inserir um pequeno diálogo aqui no texto bíblico. Caso você considere, você ache valioso esse tipo de exposição, dê um like, compartilhe e se inscreva, seja no Face ou seja no YouTube, tá bom? Porque tem vários irmãos nos acompanhando, não somente aqui no Brasil, em alguns estados, como também irmãos no Japão, irmãos na Europa que estão nos acompanhando. Eu peço que venha divulgar isso para os demais, não fique com esse conhecimento só para você. Tente compartilhar, ok? Grande abraço e vamos lá. Em nome do Senhor. Estamos no capítulo 5 da carta aos Gálatas. É o penúltimo capítulo. Para a semana vamos fechar Gálatas. E aqui nesta congregação, quando nós fechamos alguma epístola das Escrituras, nós geralmente fazemos um coffee break aqui, um cafezinho e tal. A gente vai fechar aqui para a semana e vamos tomar aquele cafezinho, vamos ter um diálogo, uma conversa sobre o que aprendemos dessa epístola, que é uma exposição bastante exaustiva, né? Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 4. O apóstolo Paulo diz aqui: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submeter de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, queridos, os comentários que nós passamos a ter sobre esses textos é o seguinte, resumindo: Abraão lhe foi justificado pela fé,
E a lei, ela não veio pela fé. A lei, ela veio para corrigir a postura do ser humano. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Abraão, ele foi justificado não pelas obras da lei, porque naquele tempo já não existia obras da lei. Ele foi justificado pela fé. Mas você pode perguntar assim, justificado de quê? Justificado no sentido de não ser condenado pelo pecado. Abraão poderia ser condenado pela entrada do pecado ao mundo, mas ele não conseguiu ser condenado porque ele passou a acreditar em Deus. O que foi que aconteceu? Pelo passar do tempo, foi crescendo o número de hebreus, de israelitas, e tinha que conter as atividades e se posso dizer, as ações humanas, e Deus, pela sua infinita sabedoria, permitiu que a lei viesse. Mas a lei, ela veio não por uma questão de fé. A lei, ela veio para corrigir a postura, e somente por uma coisa momentânea. Porque a coisa estava ficando demais. E mesmo assim, o povo israelita, eles estavam precisando de fé, eles estavam conseguindo ter fé em Deus. Então, queridos, na lei tem a questão da circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão, né? E para o homem ser justificado pela lei, ele tinha que circuncidar. Para a mulher não tem problema isso. É muito fácil para a mulher se converter ao judaísmo. É muito fácil, né? Agora, para o homem é difícil. Porque se o homem entrar no judaísmo, ele tem que circuncidar. E a mulher não. A mulher basta ela ser batizada. Aí você vai perguntar, mas o batismo não é do cristianismo? Não, o batismo é do judaísmo. E quem se converte ao judaísmo se batiza. E os homens são circuncidados. As mulheres não são circuncidadas, lógico, mas elas são batizadas. E o homem, para ele ser justificado, ele tem que circuncidar. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam nem de batismo, nem de circuncisão e nem de incircuncisão para ser justificado. Basta vocês acreditarem em Deus. Basta vocês acreditarem em Cristo. Bem? Só que, queridos, o pessoal de Gálatas, eles estavam retrocedendo. Eles estavam deixando de acreditar em Cristo para acreditar na circuncisão e no batismo. E fazendo isso, eles estavam se submetendo à lei. E o apóstolo Paulo disse, olha, se vocês não cumprirem tudo que está na lei, vocês serão malditos. E homem nenhum conseguiu cumprir aquilo que está na lei, a não ser Jesus. Somente o Senhor Jesus, ele conseguiu cumprir a lei. E por isso nós somos abençoados por ele. E a maldição que vinha sobre nós, ele pegou, que tomou sobre si. Aí você passa a entender, né? Porque Jesus foi maldito na cruz. Ele foi maldito não porque ele pecou. Ele se fez pecado por nós. As consequências que vinham sobre nós, da maldição, do pecado e da lei, caiu sobre Jesus, porque a gente não tinha capacidade. Ele chegou e disse assim, bem Antônia, bem Silvia, bem Maria, bem Síria. Era para te receber todas as consequências. Mas deixa que eu pego as consequências para mim e eu vou te dar as bênçãos para ti. Basta tu somente acreditar em mim e ponto final. Tu acreditou em mim, deixa que eu fique com a maldição e tu fica com a bênção. Vocês compreenderam? Só que o pessoal da Galácia, eles estavam retrocedendo, eles passaram a acreditar na circuncisão do batismo, para poder ser justificados. O apóstolo Paulo ficou pálido. No capítulo 3 diz, ele ficou abismado, porque eles deixaram de acreditar em Jesus, para acreditar em circuncisão e em batismo.
bom? Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Você tem fé, tendo fé você tem o quê? A justiça. É justificado. E isso é dado por quê? Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo, tá? Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ah, Jeremias, eu tenho fé, mas, bem, você tem fé, mas você tem amor. Porque é muito fácil ter fé, dizer que tem fé, mas é difícil dizer se tem amor. Porque tudo que nós fazemos por amor, está incluso a fé. Porque a fé, queridos, a fé, ela só pode ser manifesta quando tem um fundamento que é o amor. E Abraão, quando ele ouviu e obedeceu a Deus, ele deixou tudo e passou a se ligar com Deus. E quando se ligou com Deus, a fé nada mais é do que uma demonstração daquilo que é o fundamento, que é o amor. Então, quando se tem o fundamento, que é o amor, você está tendo fé. A palavra fé, aqui que o apóstolo Paulo empresta do hebraico, é muito interessante, que nada mais é do que fundamento e firmeza. Fundamento e firmeza. Você está conhecendo uma pessoa e você está correspondendo com aquela pessoa, e aquela pessoa está correspondendo com você, é o amor. Só que essa correspondência é uma fé que o indivíduo está tendo de um para com o outro. Foi isso que Abraão demonstrou com Deus. Quando Deus chamou Abraão demonstrou sentimento de obediência a Deus. Esse demonstrar sentimento que virou uma atitude é a fé. E todo aquele que é chamado por Deus, a primeira manifestação dele é o quê? É a fé? É o amor. É o amor. Vocês só estão aqui porque vocês têm amor a Deus. Vocês só estão aqui porque vocês têm fundamentado lá no interior mais íntimo de cada um de vocês, de cada um de nós, o amor. Se você não tivesse, você estaria aí vagando, dando uma voltinha, sentado pensando na vida, pensando no futuro, na morte, seja lá o que for, pensando nos problemas. Mas você está aqui porque você tem o fundamento em você, que é o amor que Deus colocou no seu coração. Bem, vamos lá. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Vocês estão bem. Alguém impediu vocês de continuar seguindo a verdade? Claro que surge, né? Mas não consegue segurar você. Essa aqui é uma pergunta que Paulo faz. Alguém está persuadindo, alguém está impedindo vocês de estarem aqui adorando a Deus? Não, ninguém consegue impedir. Ninguém consegue parar vocês. Ninguém consegue. Ah, Jeremias, mas nos países onde tem perseguição, perseguir é uma coisa, mas parar da pessoa, ninguém consegue isso. Aí o que acontece? Ele faz essas perguntas porque o apóstolo Paulo está procurando saber quem é que estava persuadindo eles em voltar para acreditar em circuncisão e batismo. Ele queria saber quem era. Eles poderem falar. Vocês querem ver? É interessante. Uma vez, isso é até bom vocês anotarem aí, que é bem importante o que eu vou falar agora.
Aí o professor chegou comigo e disse assim, olha a aberração que tem na Bíblia, olha essa aberração que eu encontrei na Bíblia. A aberração que eu encontrei na Bíblia é que Adão e Eva pecaram e Deus foi procurar eles, perguntar, Adão, onde tu estás? Que coisa mais absurda é essa? Se Deus é Deus onisciente, onipresente, por que ele ficou perguntando onde Adão está? Aí peguei, interpelei, né? Disse assim, você sabe que ao perguntar, basta que a pessoa caia em si do seu erro. Então, quando Deus perguntou, ele queria que a pessoa simplesmente caísse em si do seu erro, reconhecesse ela mesma daquilo que ela fez. Porque se você não pergunta, a pessoa não reflete e não confessa aquilo que ela fez. Então, essa era a estratégia de Deus trazer de volta Adão. Perguntar. Fazer ele confessar. Então, o apóstolo Paulo está perguntando aqui para fazer que eles confessem o porquê eles chegaram naquele estado de acreditar em circuncisão e batismo. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que nos chama. Aí ele diz assim, olha, Gálatas, é o seguinte, essa persuasão que veio até vocês, para levar vocês a acreditar em batismo e circuncisão como uma forma de justificação diante de Deus, não veio de Cristo. Não veio daquele que me chamou, não veio de Deus, não. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você vai fazer um bolo, coloca o fermento vai pegar todo o bolo. Então, se você coloca um pouco de pecado, de legalidade na sua vida, vai afetar todinha a sua estrutura corpórea, sua estrutura espiritual, sua estrutura emocional. Vai afetar tudo. O apóstolo Paulo está dizendo, Gálatas, não pensa que vocês, se submetendo à lei de Moisés, neste sentido, vocês não serão contaminados, vocês serão contaminados em tudo. Vocês têm que ter cautela, cuidado. O pouco de fermento contamina, alcança toda a massa. Aí Paulo diz, versículo 10, confio de vós no Senhor, que não o alimentareis, nem o outro sentimento, mas aquele que vos perturbar, seja ele quem for, sofrerá condenação. O sentimento, queridos, ele derruba muito mais a gente da estrutura espiritual do que qualquer outra coisa. Aqui, para vocês compreenderem isso aqui, tá? Vocês compreenderem. O animal está com fome, né? O animal está com fome, aí você vai estimular aquele animal com algum tipo de alimento na sua mão, ele vai responder com reflexo. Os jovens quiserem pegar isso, é muito importante, porque até em vestibular, estou falando. O reflexo é uma consequência do estímulo. Exemplo, você vai com um cachorro, ele está sozinho ali, e de repente ele olha na sua mão um pedaço de carne. A carne é um estímulo para ele responder com reflexo. Qual é o reflexo que ele vai responder? Com a saliva. A saliva, quando sai da boca dele, aquilo é reflexo. É a resposta que ele dá. Pelo aquilo que ele está vendo. Que pedaço de carne. Quem é o estímulo? Pedaço de carne. Qual é a resposta que ele dá? A saliva, que é o reflexo. Ok? Sim, Jeremias, mas o que é que isso tem a ver conosco? Muita coisa. O que você vê pela internet, o que você vê pela televisão, querendo ou não, o seu corpo vai dar uma resposta.
A televisão é um elemento que estimula, as redes sociais estimulam você imitar os outros, imitar o mundo, ou querer absorver qualquer coisa que o mundo lhe oferece. É um estímulo em que seu corpo, ou seja, sua carne, vai responder. Como é que a carne vai responder? Com desejo, com paixão, com sentimento. Aí, o desejo, paixão, sentimento, sabe o que vai acontecer? O desejo, a paixão e o sentimento vai afetar a sua vida espiritual. Aí vem o desânimo, a falta de desejo de não ler a Bíblia, a falta de vontade de não querer participar dos cultos. Aí vem aquela irritabilidade, vem um monte de coisa. Tudo isso é reflexo da carne que ela vai responder. Porque, primeiramente, ela foi estimulada pelo quê? Pelo que está ao redor, pelas coisas do mundo. O mundo é um estímulo para a nossa carne, de você abandonar Deus. E como é que a carne responde? A carne responde o reflexo. Qual é o reflexo? De desejar, de sentir, de gostar, de amar. A carne, ela sempre vai gostar disso. A carne sempre vai gostar de sexo sem compromisso. A carne sempre vai gostar de mentir. A carne sempre vai gostar de vaidade. A carne sempre vai gostar de odiar as coisas de Deus, a Bíblia, a palavra, o louvor, a comunhão, tudo isso a carne vai gostar. Isso é a resposta que ela dá. É o reflexo, que é consequência do quê? Do estímulo que o mundo dá. E é incrível que pareça que os Gálatas eles estavam sendo estimulados, sabe por quê? Por cortar a parte do prepúcio do pênis e ser batizado. E que isso poderia destruir a vida espiritual dele. E não foi com isso que eu estou falando agora. Foi por coisas tão insignificantes que poderia levar eles à destruição e à condenação. Vocês conseguiram pegar aquilo que eu falei? Estímulo é o que vem de fora. Reflexo é o que o nosso corpo dá. Isso vocês vão muito estudar com os jovens, podem anotar também, né? O pessoal das redes sociais. Ivan Petrovich Pavlov, que é o cara que inventou o estímulo e reflexo, junto com Skinner, são dois estudiosos que falam a respeito do comportamento humano. Muito interessante isso aí. Mas aqui é apenas um parênteses, né? Versículo 11 diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilar-se os que vos incitam à rebeldia. Quer dizer, ele está usando de quê aqui, Paulo? Está usando de ironia. A ironia é eu falar aquilo que eu não faço. É falar aquilo que eu não digo. Então, é uma forma de tentar dar um impacto na mensagem. Paulo usava muito isso no discurso dele, né? Muito isso. Isso não é uma mentira, tá? Isso não é uma mentira. O exemplo de ironia que eu posso usar você não gosta de se congregar. Alguém pergunta para mim, né? Pois é, eu não gosto mesmo de me congregar. Pois é, eu estou aqui sentado, não gosto de me congregar. O que eu estou falando? Fazer com ironia. Para dar impacto ao quê? A minha mensagem. Versículo 13, queridos. A liberdade é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quem está em Cristo tem liberdade. E quem está na lei não tem liberdade. Tá? Você tem liberdade. Qual é essa liberdade? A liberdade de servir a Deus e de servir o próximo. Mas a lei ela não te dá essa capacidade de servir a Deus e ao próximo. Está escrito, tá. Só que ela não te dá essa força, essa condição espiritual. Essa força e essa condição espiritual. A lei ela não te dá. A lei ela dá apenas um indicativo, mas te ajudar, te fortalecer, te estimular, ela não tem condições para isso. E só quem pode fazer isso, nada mais é do que o amor. O amor, ele te impulsiona a fazer isso. Ele te impulsiona a fazer isso. O amor, ele é um sentimento que te dá essa capacidade. Você quer ver? Um jovem está amando uma jovem, um jovem está amando uma jovem, e ele chega comigo e diz assim mesmo, que aconteceu mesmo isso. Pois é, tu conheceu ela. Onde é que ela mora mesmo? Ela mora lá em Mosqueiro. Ela mora lá em Mosqueiro. Aí eu vou lá amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, eu vou lá só para conversar com ela, certo? E daqui, 5 da manhã, em Mosqueiro, para conversar com ela. Isso é o quê? É o sentimento que está levando ele lá. Já conheci casos. Você vê, nas redes sociais, o cara pode no Japão vir conhecer gente aqui no Brasil. Sabe o que é isso? É o amor. Se conheceram pelas redes sociais, conversaram, gostaram, se combinaram. Olha, eu gosto disso. Ah, eu gosto disso. Porque o amor é o seguinte: o Tomás de Aquino diz, só é meu amigo aquele que ama aquilo que eu amo, que eu gosto. Se a pessoa gosta de Deus e você gosta, vão se combinar. Mas se ele não gosta de Deus, odeia Deus, e você gosta, não vai se combinar. Entendeu? É semelhante a um filho. O filho gosta muito daquela amada. Mas se ele tem aversão à sogra, aí vai complicar. Entendeu? Aí o amor já é o quê? Já é meio questionável. Por quê? Poxa, se a minha mãe é uma pessoa muito querida, muito dada, uma pessoa muito solicitada, uma pessoa muito querida por todos, por que ele tem raiva dela? É questionável. Isso é amor ou é interesse? Então o amor, ele sabe muito bem fazer a distinção do que é o interesse e o que é o amor, porque o amor com o amor se combinam. Aí quando tem o amor e tem o interesse, o amor já fica ressentido. Se não, esse camarada, essa indivídua aí, ela aparenta ter amor, mas acho que tem interesse. Porque o amor não arde ciúme, não odeia, não se exaspera, não é impaciente. Tudo aquilo que Paulo diz é verdade. Se tem todas aquelas características que Paulo fala em 1 Coríntios 13, pode dizer amor. Mas se está faltando algum daqueles itens, começa a julgar. Não, isso aí não é amor. Isso pode ser interesse. O tempo vai me dizer se é amor ou interesse. Entendeu? O tempo diz. Meu irmão, minha irmã, o tempo ele diz tudo. Ninguém escapa do tempo. O tempo diz tudo. Olha aqui. Só o versículo 14 já diz tudo.
amarás o teu distante. Não, amarás o teu próximo, aquele que vive contigo no mesmo teto. Aquele que vive contigo no mesmo teto é que você tem que amar. É muito fácil dizer que vocês amam as crianças que estão sofrendo lá no Oriente Médio, que estão passando fome na África. Isso é distante, o pessoal tem quilômetros e quilômetros de distância de você. Isso não é seu próximo. Sabe quem é seu próximo? Aquele que convive ali com você, no mesmo teto, na mesma rua, na mesma casa, na mesma família. Esse é o próximo. Aí você vai conhecer todos os defeitos daquela pessoa, todas as mazelas daquela pessoa, todas as negatividades daquela pessoa, todas as coisas que você não queria saber daquela pessoa, você vai conhecer, aí você vai ver se você ama assim ou não é. Isso é o próximo que a Bíblia diz. É o próximo. Jeremias, eu estou chorando pelas crianças. Isso é normal, as crianças estão sofrendo, é chorar. Mas será que você quer ir lá mesmo, dar sua vida pelas pessoas? Questionável, entendeu? Muito questionável. Então, por isso o amor, ele é movido, é um sentimento movido pelo Espírito. Vamos lá pegar, tem até um comentário aqui do F.F. Bruce. Quem participar do diálogo no final vai entender uma coisa muito interessante que ele comenta aqui, tá? Vamos lá. Então Paulo diz que vocês não devem se devorar uns aos outros e se destruir. Não façam isso. Não façam isso. Por batismo e incircuncisão, não façam isso. Não façam isso. Vamos lá. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo. Quando você anda no Espírito, você não consegue satisfazer a concupiscência da carne, os desejos da carne. Isso é normal de sentir fome, sentir ira, sentir desejo, isso é normal. Mas você não consegue satisfazer a concupiscência da carne quando você está no Espírito. Porque passar por tentações, passar por tentação é uma coisa muito normal, 100% normal. Mas ceder à tentação, que é satisfazer a concupiscência da carne, já não é normal. O satisfazer os desejos da carne é cair em tentação, tá? É cair em tentação. Aí ele diz, andar no Espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tá. Essa questão de andar no Espírito é muito interessante, que o apóstolo Paulo emprestou isso no Antigo Testamento, que andar no Espírito é kalelai no hebraico. Kalelai no hebraico é você viver a palavra de Deus que está no Antigo Testamento e no judaísmo antigo. Aqui no original é o seguinte, no hebraico é kalelai Elohim. É kalelai Elohim. É andar com Deus. O kalelai Hatma Elohim. É andar nas palavras de Deus. E quem anda nas palavras de Deus, anda na palavra do Espírito. E quem anda na palavra do Espírito não consegue satisfazer os desejos da carne. Sabe por que não consegue? Porque a pessoa se torna um prisioneiro de Cristo. Se tornar um prisioneiro de Cristo, você vai sentir desejo, vai sentir o desejo, é o desejo, vontade do desejo, vai sentir o desejo, mas você não vai conseguir satisfazer porque você é um escravo de Cristo. Entendeu? Você é um escravo de Cristo, você não vai conseguir satisfazer aquilo. Você já está escravo de Cristo. É que Paulo pegou essa palavra do hebraico, kalelai,
ela é muito forte, porque é uma pessoa que vive constantemente em comunhão com Deus. Ela se torna escravo de Deus. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 1 que ele era escravo de Cristo, os judeus que estavam recebendo essas palavras estavam compreendendo muito bem o que Paulo estava querendo explicar, expor com essas palavras. Tá, vamos lá. Porque a carne vai contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, a sua carne ela quer, mas se você está no espírito, o espírito vai ser mais forte que a carne. Entendeu? Vai ser muito mais forte que a carne. A minha carne está querendo. Deixa ela querer, ela vai querer sempre. Do início da sua vida até o final, ela sempre vai querer. Mas será que Deus vai deixar? Essa é a questão. Ele não vai deixar. Ele só vai deixar se você permitir. Se você não permitir, ele não deixa. Entendeu? Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Aí, pronto. Quero fazer de ti um escravo mesmo. Ele faz. Senhor, eu não quero mais te servir. Quero jogar tudo fora, não quero mais te servir. Aí você vai se tornar um escravo. Vai se tornar, escravo do mundo, do pecado, do diabo e da lei. Você vai ser 4 vezes escravo. Da lei, do pecado, do diabo e do mundo. E da carne, sim. Aí as consequências são terríveis. E para Deus não, você se torna escravo. Porque tinha 2 tipos de escravo, tá? Tinha o escravo que tinha liberdade e o escravo que não tinha liberdade. Nós somos o escravo daquele que tinha liberdade. Quem era o escravo que tinha liberdade no antigo império? Era o médico e o pedagogo. Eles tinham liberdade. Era o escravo que não tinha liberdade. E o escravo que não tinha liberdade era aquele que era acorrentado e fazia tudo na casa, não tinha direito a nada. E o seu senhor poderia até matar ele a hora que ele quisesse. E o seu senhor não poderia matar o escravo, como o médico e o pedagogo. Nós somos esse tipo de escravo que temos a liberdade. Entendeu? E a palavra escravo no grego é doulos. Doulos é servir. Mas ele tem 2 significados. Aquele que tem liberdade e aquele que não tem liberdade. Nós somos aquele escravo que tem liberdade. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne... Espera aí, deixa eu somente aqui explicar uma coisa. O Espírito, ele energiza você contra as obras da carne. O seu Espírito, ele é energizado pelo Espírito de Deus para mortificar as ações e as obras da carne. Ele eletrifica, ele lhe dá energia para você combater os desejos e as paixões da carne. Então, por isso é muito importante você ter comunhão com Deus sempre, para você receber essa energia do Espírito Santo, para combater os desejos e as paixões da carne. Tá? Então, o Espírito que está na sua vida, e você é o quê? Você é corpo, alma e espírito. O Espírito seu que se une com o Espírito de Deus, ele é eletrificado a combater os desejos e as paixões da carne. Então, se você está sendo conduzido pelo Espírito, você não se submete jamais ao mundo, ao pecado, à lei, ao sistema do diabo, seja o que for. Você só se submete a Cristo. Você não consegue ficar escravo no mundo. Não consegue. Os vícios não lhe prendem, nada lhe consegue lhe prender, porque você está sendo eletrificado pelo Espírito Santo.
Quando Deus chegou com Adão, muito interessante essa parte, só para abrir um parênteses aqui, ele era apenas um boneco, o que ele fez? Nas narinas, soprou. Ele se tornou alma vivente. Esse soprar, ele recebeu toda a energia de Deus para se tornar uma alma vivente. Então você recebeu de Deus na sua vida o sopro do Espírito e hoje você vive para Deus. E não consegue se submeter às obras da carne. Ah, mas e o corpo? O corpo é uma outra situação. Há uma diferença entre obras da carne e obras do corpo. O corpo é uma coisa, a carne é outra. Tá? É muito importante saber disso. Você é dual. O corpo é isso aqui, ó. O corpo está pedindo isso. Pastor, o corpo está pedindo isso, o corpo se mexe nisso, o corpo se alimenta, o corpo sente sede, o corpo sente fome, isso é corpo. A carne o que é? A carne sente desejos, paixões por coisas erradas. Entendeu? Tá, acho que dá para compreender. Vamos lá. As obras da carne são conhecidas. Olha a diferença. Tem obra e tem fruto, tá? Obras são isso, tá? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias. Versículo 21. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já antigamente vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que tais coisas se submetem a tudo isso. Porque o que é obra da carne? A obra da carne nada mais é você unir o bem com o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é você unir as coisas boas com as coisas malas. Isso é obra do mal. Você unir, tentar unir o certo e o errado é obra do mal. O pecado, a palavra pecado, significa errar o alvo. E todo aquele que comete pecado é aquele que está errando. E como é que se erra? É você tentar fazer o que é certo. Você tenta fazer o que é certo, mas acaba errando. Então, esse tentar fazer a vontade de Deus, você vai errar. Porque você está tentando fazer a vontade de Deus, mas você está unindo o bem e o mal ao mesmo tempo. Você não pode tentar fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer o quê? Imitar Cristo para poder fazer a vontade de Deus. Quando se imita Jesus, você não erra o alvo. Mas quando você olha para os outros e tenta imitar, esse tentar você está unindo o bem com o mal. Aí isso se chama obras da carne. E essas obras da carne são coisas da natureza humana. São coisas do próprio ser humano. Isso que faz ser o ser humano. Ser falho. Entendeu? Mas Paulo adverte, olha, esses que tais coisas praticam, porque há uma diferença entre cometer e praticar, e você pode cometer uma falha. Pode cometer uma falha. Todos nós estamos sujeitos. Mas viver na prática é outra coisa. Esse viver na prática é que faz com que você perca o reino de Deus, primeiramente perca a comunhão com Deus e segundo, perca o reino de Deus. E Paulo diz, não vão herdar o reino de Deus os que tais coisas cometem, não, os que tais coisas praticam. Porque você pode cometer uma falha, mas viver na falha é outra situação. Viver na falha nada mais é do que o hábito.
e viveu no hábito, pode dizer que você corre um grande risco de perder muita coisa. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito, o que é fruto? Fruto é natural. Todo fruto é natural, tá? O fruto da açaizeira é o açaí. O fruto da goiabeira é a goiaba. A goiaba é algo natural da goiabeira. Só se dá o fruto do Espírito àquele que é natural de Deus. Aquele que tem uma outra natureza. Porque o Senhor Jesus ele veio inaugurar o quê? Uma outra humanidade. Porque tem a humanidade que comete a falha e gosta de viver na falha e gosta de justificar sua falha. E tem a humanidade que odeia a falha, não quer viver na falha e quer andar no perfeito. Essa humanidade que odeia a falha, não quer viver na falha e quer andar no perfeito, essa é o novo ser humano. E esse novo ser humano é que tem o Espírito Santo, é que tem o fruto do Espírito. E esse fruto que é natural desse indivíduo, dessa pessoa, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Coisa profetizada por Ezequiel, capítulo 3, e dito pelos grandes filósofos antigos, clássicos, que diziam que o filósofo ele não precisa de lei para corrigir seu comportamento, porque ele vive de acordo com a sabedoria para conduzir sua vida. A antiga filosofia diz o seguinte, que as leis dos homens não conseguem condenar o filósofo porque ele vive com a sabedoria. Tá? E Ezequiel disse que colocarei um coração de carne e porei o meu espírito. E quem tem um coração de carne, não de pedra, mas um coração de carne, e tem o Espírito de Deus, não pode ser condenado. Por que não pode ser condenado? Porque quem vive nele é o Espírito da graça, o Espírito de Cristo, que faz com que ele viva a lei. E nenhuma lei, nem do antigo, nem dos homens pode condenar aquela pessoa, porque ela tem o Espírito de Deus na sua vida. O que é que os filósofos antigos diziam? Que não há lei nenhuma do homem que pode condenar um filósofo, porque ele vive com a sabedoria. E quem é a sabedoria que Salomão diz? Tanto em Provérbios 8, como em Provérbios 3, a sabedoria é o conselho de Deus. A sabedoria é a intimidade que o ser humano tem com Deus. E quem tem a sabedoria tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus não pode ser condenado, porque ele está acima de tudo e de todos. Viu? Versículo 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, a carne está ali, ela está querendo fazer alguma coisa, mas não consegue. Ela força a barra, tudo, mas não consegue. Com as paixões e as concupiscências, ela quer forçar, não consegue. Sabe por quê? Porque aquele que está escravo de Cristo, escravo liberto em Cristo, ele consegue dominar pela graça de Deus as paixões e as concupiscências. O pastor cai, o padre falha, o político se arrebenta, mas aquele que serve a Deus e vive com Cristo, ele nem se abala com nadinha disso, porque ele é escravo de Cristo. Mas aquele que tenta se escravizar pelo que está vendo, vai se tornar escravo daquilo que vê. Mas aquele que olha para cima e vê Cristo, ele se torna escravo dele, fica preso com as paixões e com concupiscência, porque para ele tudo isso está crucificado, está preso lá. Se mexe, mas não consegue derrubar. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você tem comunhão com o Espírito Santo eletrifica o teu espírito
o pão vivo do Espírito. Anda com ele. Que é bonito nessa parte, né, do hebraico. Né? Galileu, Hadas, Elohim. Vive as palavras de Deus. Tu vai ter comunhão com o Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É um sentimento, né? Se possuir de vanglória, se alguém está fazendo uma coisa melhor, se alguém está se sobressaindo, se alguém tem uma coisa que você não tem, não deixe se possuir por esse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento ele pode lhe afastar da presença de Deus, pode acabar com o seu comunhão. Entendeu? Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Os sentimentos ele pode derrubar. Não deixe que nada que é externo venha estimular a você corresponder. Não corresponda com as coisas de fora, mas corresponda sempre com Deus. Corresponda sempre com o Senhor. Tá? Deixa Ele lhe oferecer o melhor, aí você ficar com a boca salivando em querer mais da palavra, em querer mais do louvor, em querer mais da comunhão. Sempre corresponda com esse tipo de reflexo para Deus, que você vai se dar muito bem e será muito bem alimentado. Tá bom? Então, queridos, vamos nesse momento. Quem tiver alguma pergunta, alguma resposta, alguma coisa a perguntar, fique à vontade. Nessa pequena exposição do capítulo 5 que fizemos, que é um capítulo muito difundido, falado entre nós, mas que pouco lido por inteiro, assim, do versículo 1 até o versículo 26, é muito pouco comentado. Né? Muito pouco comentado. E vamos tentar fazer um diálogo nesse momento. Fique à vontade. Eu tenho aqui um texto aqui para compartilhar com os amados. Bom? Pode ficar à vontade para fazer perguntas. Pode. A paz do Senhor, irmãos. Que estão aqui e que nos acompanham pelas redes sociais. Pastor, o apóstolo Paulo ele começa dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele diz assim: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. No versículo 6 ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua. Aí, hoje, nos dias de hoje, já que o apóstolo Paulo, ele diz aos Gálatas que a lei foi abolida, que a circuncisão foi abolida, e nos dias de hoje, muitos religiosos até impõem esse tipo de comportamento da lei e da circuncisão. Isso é conhecido como legalismo. É você colocar inúmeras regras para servir a Deus e pegar esse monte de regras, que é uma carga imensa, impõe sobre as pessoas para que elas venham servir. E diz para elas: façam isso que eu estou dizendo para vocês, que vocês serão justificados dos seus pecados e das suas faltas para com Deus. Então, quando o ser humano inventa coisas para que o outro ser humano diga que vai ser ele justificado diante de Deus,
ele está fazendo daquelas pessoas escravas de um sistema. E esse sistema não vai ajudar essas pessoas a se libertar das concupiscências da carne e das suas paixões. Não vai ajudar. Vai deixar elas mais escravas. Ou seja, o sistema religioso não tem a capacidade e condição de libertar ninguém para deixar aquela pessoa pura perante Deus. Somente o próprio Deus pode libertar aquela pessoa. Então, o que os judaizantes estavam fazendo é que aquelas pessoas na Galácia tinham que circuncidar, tinham que se submeter à circuncisão, ao batismo, para poder ser justificado. Isso era uma forma de escravizar elas. Eles tinham que ser escravos não desse tipo de sistema, mas ser libertos por Cristo para poder servir. Caso eles não fossem, não teria sentido nenhum. Eles tinham que estar libertos desses rudimentos, desse tipo de ensino. Porque o ensino humano, ele te prende, ele te coloca no parâmetro, no paradigma, e te segura. Claro que nós não devemos desprezar o ensino humano, mas achar que aquele ensino humano pode te trazer a salvação e a essência de tudo que Deus quer para a tua vida, se achar isso, pode dizer que você está sendo escravo novamente. Devemos ser escravos somente do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Pai, Senhor, eu fiquei numa dúvida sobre a questão o Senhor falou sobre a questão do amor, que quando se tem amor, se tem fé, né? Que é o fundamento do amor. E eu queria saber se é possível ter somente a fé e não ter o amor. E se tiver somente a fé e não tiver o amor, qual é o risco que esse cristão corre perante o reino de Deus? Sim. O apóstolo Paulo fala que tem o dom da fé. Ali em Coríntios 12. Esse dom da fé é um dom que não é a mesma fé de relação com Deus. Porque a fé da relação com Deus, ela é fruto do amor que a pessoa tem para com Deus. E a fé para conseguir as coisas, para benefício de alguns e de si mesmo, não está relacionado a esse amor. Mas pode estar relacionado ao amor que a pessoa tem por si mesma. Ou por alguns, não por todos. Porque a fé que Abraão tinha é uma fé de relação de Deus e dele para com o próximo. E o dom da fé, ele pode muito bem somente te beneficiar ou beneficiar o outro. Se a fé não pode ter amor, sim, esse dom da fé. Mas o dom da salvação, ele não pode ter salvação, não pode ter comunhão, se não tiver amor. Sem amor, Paulo diz, nada será. Não tem salvação. Não existe. Você quer ver uma relação, só para a questão de analogia, uma relação acabar, um casamento se destruir, uma relação, é quando acaba o amor. Acabou o amor. Aquela relação vai ser só de fachada ou vai acabar mesmo, se desvinculando para todo mundo. Porque o amor já não tem mais ali naquela relação. E já não tem mais fé de um para com o outro, porque a palavra fé do hebraico é fundamento, firmação. A mulher não está mais firmada no homem, nem o homem com a mulher. Aí vai acabar aquela relação.
Então, com Deus, é a mesma coisa. Você não tem amor, você não vai ficar, vai cair. Você vai se espatifar. Você vai se arruinar. Bem, deixa eu somente ler aqui uma parte. A carne... Aqui o F.F. Bruce, essa biografia do apóstolo Paulo, enquanto nós estivermos expondo esses textos do apóstolo Paulo, eu vou ficar lendo, eu não estou com pressa de terminar esse capítulo, esse livro aqui. Ele tem quase 470 páginas. Eu leio aos poucos. Quando eu terminar as epístolas de Paulo, eu termino de ler esse livro. Eu posso terminar esse livro em menos de 2 dias. Mas eu quero absorver ele aos poucos, porque tem muita coisa boa. Quer ver que não tem coisa boa? Às vezes a palavra corpo é usada em lugar de carne. O que é chamado de obras da carne, em Gálatas, é chamado feitos do corpo. Em Romanos capítulo 8. Assim como é o corpo do pecado. É quase sinônimo de carne pecaminosa. Carne do pecado. Podemos compará-los com o corpo desta morte, do qual Paulo busca ansiosamente a libertação. Por outro lado, o corpo, em Romanos 8,10, que está morto por causa do pecado, é simplesmente o corpo mortal da carne e sangue, que na ressurreição será substituído pelo corpo espiritual. Quer dizer, a carne não pode entrar no céu. Paulo diz que vai entrar esse corpo. Como é que esse corpo vai entrar no céu? Transformado. Quando fala carne, é que a paixão, o sentimento de raiva, de ira, de rancor, de ódio, de ressentimento, de adultério, de fornicação, de homossexualidade, nada disso vai entrar no céu. O que vai entrar é o corpo transformado. Tá? A carne não pode entrar, como Paulo diz, que carne não vai entrar no céu. É isso, não vai entrar. O que vai entrar é o corpo, vai ser transformado. Né? Que na ressurreição será substituído pelo corpo espiritual. Tá? 1 Coríntios 15, 4. Corpo para Paulo é uma palavra muito mais nobre do que carne. Está vendo? Corpo para Paulo é uma palavra muito mais nobre do que carne. A palavra corpo no grego é somar. E a palavra carne é sarx. Né? Quando ele diz que o corpo é para o Senhor, o corpo é para o Senhor. O corpo que você tem que é para o Senhor. E para o corpo é para ele. Chama corpo do crente o santuário do Espírito Santo. Não é a sua carne que é santuário do Espírito Santo, tá? Paixão, sentimento, desejo, vontade de fazer a coisa do mundo, do pecado, não. Isso não é para Deus. O que é para Deus é o seu corpo. Que é templo do Espírito Santo. O modo como você age, o modo como você se veste, o modo como você serve, isso é corpo. O modo como você bebe, o modo como você come, isso é corpo. Tá? E convoca seus convertidos em Coríntios a glorificar Deus no seu corpo. Seria incoerente com o seu costume substituir corpo por carne. Seria totalmente antiético, anti-estético, corpo por carne. Assim como ele fala de redenção do corpo. Quem é que vai ser salvo? A carne não, vai ser salvo o corpo. É o corpo que vai ser salvo, tá? Vai ser transformado. Ah, o fulano morreu, hoje é pó. É pó o corpo dele. Vai ser transformado e vai ser levado. E não na ressurreição da carne. A carne, no sentido, distintamente corrido, está condenada a morrer. O corpo está destinado à imortalidade. O que é que vai ser imortal? O corpo. Isso aqui vai ser imortal. O que é que vai morrer? É a carne. As paixões, os desejos, as coisas malignas que estão ali
presa, que quer se manifestar, mas está crucificada ali, quer se manifestar, é isso que vai morrer. Morrer. Quem é que conseguiu isso? A pessoa que morre no Senhor. Morreu. Morreu. Todo indivíduo que morre se encontra com o Senhor. Ah, como é que Jesus volta? De duas formas. Jesus volta para aquele que morre no Senhor. Jesus voltou para ele, se encontrou aqui. E Jesus volta no coletivo, quando vai se encontrar na ressurreição e no arrebatamento. No coletivo. É duas vezes. A pessoa morreu e se encontra com o Senhor. Acabou para ele o mundo, o pecado, acabou tudo. Não tem mais nada, acabou tudo. E quando Jesus voltar, na ressurreição também ele vai se encontrar novamente. E com o corpo que? Transformado, glorificado. Isso que bate muito no testemunho de Jeová e Adventista, que eles se batem e querem entender isso aí. Se eles não fizerem a diferença do que é carne e corpo, vão continuar acreditando na Ellen White e vão morrer com ele. Porque tem que fazer essa diferença. Samat e Sats, que é carne e corpo, são diferentes. Eu acredito que os grandes eruditos desses movimentos, principalmente da Adventista, eu acredito que eles sabem isso. Agora, se eles não transmitem para o povo, eles têm medo de dar um choque de realidade, uma confusão, e o movimento sofreu uma certa queda. Mas eu vejo a ausência disso no povo dele. Então, queridos, eis aqui a nossa pequena exposição, nosso pequeno debate. Vamos para o último capítulo, sexta-feira que vem, fechando. Gálatas, capítulo 6. Vamos fechar Gálatas e ter aquele pequeno corte. Deus nos abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.